Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso vídeo sobre gestão financeira, vamos para a segunda parte sobre folha de pagamento. Vem com a gente. Vamos falar da questão da gestão da folha de pagamento. Dentro da folha de pagamento, nós temos as funções, né? O funcionário está ciente das funções que ele vai executar, os prazos, tanto para a questão do empregador, quanto para os prazos da contabilidade. Admissão e demissão, a parte de atestados, né? O E-Social tem uma mudança importante para a gente, férias e 13º, as rescisões e o novo FGTS. Parte importante de recibo de salário e cartão de ponto. Na parte de novo FGTS, é importante que nós, né, nos preparamos, porque o FGTS, além de ele ter a mudança de não gerar, mas ele vai passar a não gerar uma guia e o valor vai ser pago através do Pix, ele vai ter uma forma mais fácil dele ser acompanhada, tanto pela parte do funcionário, que vai poder acessar, verificar o pagamento ali mensal do empregador pelo portal do Gov.br, e o empregador, a questão, né, a facilidade de pagar através do QR Code, não ter a guia de pagamento. Hoje ele não é uma obrigação que está dentro do social, então ele fica pela parte de fora, e a gente tem uma dificuldade nas datas de emissões, então vai melhorar essa questão, porque ele vai fazer parte, né, essa obrigação ela vai ser incluída dentro do social. Então, e também tem o planejamento dele ter um vencimento no dia 20, junto com as obrigações do INSS e do Simples Nacional. Entrando na parte de contrato de trabalho, nós trazemos seis modelos de contrato, né? O primeiro é o contrato por tempo indeterminado, que é um contrato simples, ele é comum, ele não existe uma data, né, um período de pré-definido, né? Um funcionário, ele entra com o contrato por tempo determinado, que é o contrato de experiência, que é o de 90 dias. Terminando esses 90 dias, não havendo, né, por ambas as partes, a demonstração de rescisão do contrato, esse contrato se converte por tempo indeterminado, que ele não tem um prazo para finalizar. Por tempo determinado é isso que eu falei, que é o de experiência, onde ele tem uma data de início e de término, combinada, né, antecipadamente, tanto pelo trabalhador quanto pelo empregador. O contrato por temporário é um contrato que ele é feito para suprir algum cargo, alguma função que ali naquele momento, no prazo de até 180 dias, esteja, né, necessitando. Então, se um funcionário precisar se ausentar durante esse período, é feita a contratação de um funcionário temporário. O contrato de trabalho autônomo é um contrato que ele não tem um vínculo afetivo, né, efetivo, e ele também não possui, esse empregado, ele não possui a responsabilidade o empregador não possui a responsabilidade de ter o pagamento, tanto financeiro como as partes profissionais desse empregado, né? Ele não precisa, o trabalhador, ele não precisa possuir o MEI. Um exemplo pode ser o jardineiro, o pintor, funções que não tenham uma parte, como fala, vamos por faculdade. O trabalho de prestador de serviço, de terceirizado, é um contrato que tem a relação comercial. O prestador, ele precisa ter um CNPJ. É uma parceria que não pode haver subordinação entre ambas as partes. Aí, exemplo, tem o engenheiro, advogado, e o último contrato é o contrato de trabalho intermitente. Esse contrato, ele é o contrato que foi bem utilizado agora na parte da pandemia, né, pela questão dos bares, restaurantes. Ele é um contrato onde o empregador, ele convoca o trabalhador em datas, não pode ser datas consecutivas. O trabalhador, dentro daquele mês, ele recebe todos os seus direitos, tanto o salário, 13º, FGTS,
E o empregador, ele não é obrigado a convocar todos os meses. Ele pode ficar até 6 meses sem convocar aquele funcionário. Assim como o funcionário também tem a liberdade de trabalhar em alguma outra empresa dessa forma, sendo intermitente. Quando eu vou realizar a contratação de um funcionário, a primeira coisa que eu preciso fazer é me planejar, né? Pensar como vai ser a contratação desse funcionário. Então, a primeira coisa, eu vou fazer a função, né? Qual a função daquele funcionário? Quais são as atribuições que ele vai executar dentro da minha empresa? Fazendo essa análise, criando essa função, criando a responsabilidade dele, tudo que ele vai fazer durante a rotina de trabalho dele, você vai fazer uma análise do seu custo, né? Qual é o custo que eu vou ter contratando essa pessoa? Não somente o salário, mas os benefícios, vale transporte, vale alimentação, o INSS, tudo que precisa para manter um funcionário. Dentro desses custos, eu vou analisar, está dentro do meu fluxo de caixa? O meu fluxo de caixa suporta todos os meses a contratação daquele funcionário? Além do funcionário mensal, do fluxo de caixa aguenta as férias, 13º? Se o fluxo de caixa estiver ok, estiver saudável de caixa, né? O quarto passo é eu avaliar, após, né, eu realizar a contratação desse funcionário, quem será responsável pelo treinamento, né? Por checar, avaliar, fiscalizar, né, as funções que a ele foram atribuídas e também de fazer, né, de cobrar o trabalho. Então, vai ser o próprio dono da empresa, vai ter um líder, né? E eu preciso ter uma pessoa que esse funcionário reporte, porque ele também tem dúvidas. Então, além do funcionário estar ali contratando, a pessoa que vem, ela não tem informações da empresa, então ela vai precisar de uma supervisão. Eu preciso deixar uma pessoa responsável por isso. Se for o dono da empresa, ele precisa separar um momento do seu dia para fazer essas atribuições, que é mais, né, uma função para o cargo. Fazendo isso, cria um estatuto para aquela função, para aquele cargo, para que a pessoa tenha onde seguir, ter diretrizes, né, de como executar. Os prazos da empresa. Eu tendo meu funcionário, junto com ele eu tenho algumas obrigações. E essas obrigações, elas têm o prazo a serem seguidos. Esses prazos foram estipulados pelo governo, então não é pela contabilidade, é um prazo geral, né? Primeiro prazo é o pagamento de salário. Eu preciso realizar o pagamento até o 5º dia útil. Então, o salário do funcionário, ele precisa receber até o 5º dia útil. Se for um exemplo, esse mês, o pagamento do 5º dia útil caiu no dia 8. Eu preciso respeitar a regra do dia 7. Eu preciso realizar o pagamento do meu funcionário até o dia 7. Então, existem as duas datas. É o 5º dia útil, porém, a data limite é o dia 7. O FGTS, hoje ele é pago todo dia 7. Se esse dia 7 cair entre sábado e domingo, eu preciso realizar o pagamento na sexta-feira antes do final de semana. Posteriormente, né, essa obrigação ela passará para a data do dia 20, junto com o INSS e o Simples Nacional, mas por enquanto ela precisa ser paga até o dia 7. O INSS e o IRF e o Simples Nacional são pagos dentro do dia 20. Os prazos da contabilidade. A contabilidade tem o prazo para entrega do olerite para que haja o pagamento, né, dentro do 5º dia útil. Então, eu preciso que o empregador, né, me apoie nesse momento, enviando a folha de pagamento até o último dia do mês, sendo ele dia 30 ou dia 31. Então, assim, passar as informações, se tem hora extra, faltas, né, a parte como fala, gente? Thiago, dos meninos. Não, sumiu. Comissão. Tem a comissão do funcionário. Então, entregando essas informações até o dia 30, até o último dia, nós vamos fazer o lançamento da folha e retornar com o olerite para que você realize o pagamento do funcionário dentro do 5º dia útil.
O E-Social, eu preciso encaminhar o E-Social, que é obrigação, até o 15º dia do mês. Por quê? Lá vai vencer o INSS e o Simples Nacional. Eu enviando até essa data para que o empregador realize o pagamento até o dia 20. Admissão. Eu fiz o planejamento, executei as informações e vou fazer a contratação. Eu preciso solicitar que o meu funcionário faça o exame admissional até um dia antes. Junto com esse exame, eu preciso que ele preencha a ficha de admissão e eu vou encaminhar para a contabilidade. A contabilidade realizará a contratação dele junto ao E-Social um dia antes. É importante que, no dia que o meu funcionário comece a trabalhar, ele já esteja cadastrado no E-Social. Ele não pode começar a exercer as funções dele sem que tenha sido enviado a solicitação de admissão junto ao E-Social. Então, sempre um dia antes. E para rescisão? Tomei a decisão de rescindir o contrato com aquele funcionário. Eu preciso me planejar e saber que em 10 dias eu devo realizar o pagamento dessa rescisão com ele. Caso eu não realize esse pagamento dentro desses 10 dias, gera uma multa para mim. Então, se eu vou desligar um funcionário, eu me planejo antes qual que é o valor que será pago pela rescisão, para que no dia 10, após eu finalizar com ele, eu tenha esse valor e realize o pagamento. Aqui o informe. Aqui para admissão e demissão. Então, para admissão, eu preciso realizar o exame da ASO, que é o exame admissional, lembrando que ele tem uma validade de 90 dias, e eu preciso fazer, solicitar que o funcionário realize antes do dia da contratação, de um dia antes. Tem a ficha de admissão, que ele precisa preencher todas as informações. Essas informações, elas vão constar no E-Social, são informações pessoais dele, junto com a ficha de documentos. Esses dados, é importante que eu crie uma pasta na minha empresa, individual, para cada funcionário, contendo esse exame, contendo a ficha de admissão e o contrato que ele assina no dia da contratação. Quando eu for realizar o desligamento, for realizar a demissão, eu preciso que ele faça também um exame demissional e eu faça a rescisão com ele. Ele precisa receber em até 10 dias e fazer a devolução do uniforme. Ambos os exames têm o prazo de 90 dias de validade. Atestado. O atestado, ele justifica o motivo da ausência do funcionário, é obrigatório apresentar. Esse atestado, ele vai abonar o dia, ele não pode gerar os descontos, porém, se não houver a entrega do atestado, o funcionário vai ter o desconto da falta normal, fora os outros descontos, porque ele não perde somente o dia, ele perde o desconto remunerado e os benefícios. Então, o funcionário precisa estar ciente, é importante que o empregador oriente ele na data da falta, para que ele apresente o atestado justificando o motivo da ausência, principalmente se for por saúde. Essas informações contêm na lei, no artigo 6º da Lei 605/49. Lá, ele informa que ele como uma justificativa para o abono dessa falta. E também, esses motivos eles são justificados tanto para ausência no trabalho, acidente de trabalho e doenças devidamente comprovadas. Aqui nós temos um holerite. A nossa orientação é que o empregador receba o holerite, entenda o holerite do funcionário, tanto os descontos, como o valor a ser pago, se tiver comissão, os benefícios. Após esse entendimento, que ele separe um momento, chame o funcionário, esclareça sobre o valor que ele está recebendo e peça que ele assine com a data e com o nome no momento de receber o salário. É importante que ele seja ciente do que ele está recebendo e que ele demonstre para você que ele está ciente disso. Então, não podemos banalizar essa questão de entrega do holerite. É importante eu tirar um momento e sentar com o meu colaborador e explicar para ele
Até ali, aquele momento, você pode identificar se ele está insatisfeito ou não, se houve algum erro, e aí você vai sanar problemas futuros. Férias. As férias, elas precisam ser, né, tiradas após 12 meses, né, quando o momento que o cliente, que o funcionário entra na empresa, após 12 meses, ele tem o direito às férias. Esse valor das férias, o empregador precisa pagar ele obrigatoriamente 2 dias antes dele sair de férias. Meu funcionário demonstrou a intenção de férias, o que eu preciso fazer? Planejar, orientar a contabilidade vai encaminhar o aviso de férias, e esse aviso tem que ser 30 dias antes a data das férias. Qual que é o valor que vai ser pago, né, 2 dias antes? É o valor do salário mais 1/3. Por isso que é importante fazer a provisão que o Thiago passou lá atrás, né? O funcionário, ele pode vender até 20 dias, mas é obrigatório que ele tire 10 dias de descanso. Ele não pode vender os 30 dias. Essas férias, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Porém, um período precisa ser de, no mínimo, 14 dias. Os outros 2 podem ser menores. Tem que ser feito provisionamento, né, durante os 12 meses, para que não chegue nesse momento das férias, o seu fluxo de caixa tenha esse boom ali na linha de planejamento. Então, planejamento é importante fazer. Detalhe, as férias do funcionário venceu há mais de 12 meses. Se elas não forem concedidas dentro desse prazo, o empregador paga a multa em dobro, né? Então, paga 2 salários, paga a remuneração em dobro. Então, é importante que o funcionário tire as férias antes de vencer a segunda. 13º. O 13º, ele deve ser pago em 2 parcelas. A primeira parcela, ela tem essa flexibilidade de você pagar ela do dia 1º de fevereiro a 30 de novembro. Então, dentro daquela provisão que o Thiago falou, você pode já realizar o pagamento da primeira parcela para o seu funcionário dentro desse período. A segunda parcela, ela é obrigatória ser paga no dia 20 de dezembro. Então, não esqueça de fazer essa provisão, porque chegar lá em dezembro, você também não vai ter aquele susto no fluxo de caixa. Aí a pergunta, posso pagar o 13º integral? Então, a legislação, ela determina que o 13º salário deva ser pago pelo empregador em 2 parcelas, sendo o pagamento da primeira parcela efetuado a título de adiantamento entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, isso é regra. Eu não consigo pagar o 13º tudo em dezembro. Eu posso pagar até novembro e depois em dezembro. E-Social. O E-Social é uma plataforma excelente, foi criada pelo governo, ela é online. Ela já unificou 15 obrigações e ainda tem o projeto do FGTS também, né, fazer parte dela. Ela é feita para a área trabalhista, para as empresas, né, pessoas jurídicas e também para pessoas físicas. O E-Social é um sistema informatizado de administração pública. Todas as informações nele contidas estão protegidas por sigilo. Aqui são as obrigações que tem dentro do E-Social, que é a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do FGTS, CAGED, que é o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, a LRE, que é o Livro de Registro de Empregados, o CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho pelo funcionário, o CD, que é a Comunicação de Dispensa, a CTPS, que é a Carteira de Trabalho, hoje ela é digital, o PPP, que é o Perfil Provisiográfico Previdenciário, a DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda retido na fonte. Todo ano, todo funcionário recebe a DIRF, né, pela empresa. A DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Federais. O QHT, que é o Quadro de Horário de Trabalho. O MANAD, que é o Manual Normativo de Arquivos Digitais. A folha de pagamento, que é o que nós encaminhamos todos os meses.
a GRF, que é a Guia de Recolhimento da FGTS, e a GPS, que é a Guia da Previdência Social.